O Pedro Henrique manda. Gui, quando puder falar de Jair e Natan, os dois já estavam em pauta aqui, inclusive, viu, Pedro? Tanto o Jair quanto o Natan. Tá? Vamos começar então pelo Jair, já que você mandou essa pergunta aqui, porque a informação é do Jorge Nicola, né? É que o Jair, o Brax realmente, segundo o Nicola, entrou em contato para sondar, né? Para perguntar, ô, e o Jair aí, né? Como é que vai ser? Lembrando que o Jair é um grande volante, primeiro volante, pelo menos eu acho, a maioria das pessoas acham, né? É um grande camisa 5, só que tem 28 anos de idade. Já não entra naquele negócio de jogador jovem que o Vasco está contratando. Mas eu acho necessário ter um cara nessa idade aí, que é auge físico, né? Fisicamente, o auge do jogador é entre 25 e 29 anos. E belíssimo jogador. Só que aí, quando ele entrou em contato, até tem o interesse do Atlético Mineiro em vender ou então ou ceder o Jair para outro clube. Ele não é um jogador indispensável, segundo o Ale Oliveira. E aí o Brax se assustou, porque parece que pediram 4 milhões de dólares, Edmundo. Você acha que 4 milhões é muito caro para um jogador como o Jair? É claro que a gente não está falando de um investimento, né? Porque um jogador de 28 anos fica 2, 3 anos, dificilmente vai ter uma venda muito alta mais para frente, né? Mas você também não acha que, pô, por mais que negocie ali para 3, de repente baixa para 3, você chega um jogador camisa 5 que vai resolver o problema da posição? Não, o jogador camisa 5, primeiro volante, aquele de maior contenção, precisa chegar. Né? Primeiro porque o Vasco perdeu o Yuri Lara, que era o primeiro volante, e perdeu o segundo volante também, né? O outro volante que foi vendido para o Chelsea, o Andrei Santos. Então, assim, precisa de um jogador da posição. Mas eu acho caro você pagar 4 milhões de dólares por um volante nessa idade. Mas, cara, traz por empréstimo, paga um empréstimo. Se ele for bem, você compra. Tem uma série de negociações. Não precisa ser pão, queijo, sabe? 2 e 2 são 4. Não precisa ser uma ciência exata. Dá para fazer um negócio, até porque ele não está sendo aproveitado, pelo menos no time titular, no Atlético Mineiro, e ganha um salário bom. Então, você paga um valor, fixa o preço e bota o atleta numa vitrine. É bom para todo mundo. Acaba sendo bom para o Vasco, bom para o Atlético Mineiro e para o jogador, que vai jogar e ter novos ares, né? Uma nova possibilidade. Então, assim, eu acho que quando você pega um avião, vai lá, senta com o Rodrigo Caetano, coloca possibilidades na mesa, as coisas avançam. Né? Eu sei que o Vasco precisa de contratar muita gente. Imagina o telefone deles tocando o tempo inteiro, de empresários e clubes oferecendo jogadores, mas, sei lá, quando é um jogador de um nível médio, né? Isso eu estou falando só pelas redes sociais, que é o caso do Bambu, o caso do De Lucas lá, que vieram. O negócio sai assim, ó, num estalar de dedos, entendeu? Então, é um dever também do diretor de futebol, do CEO, pegar um avião, ir lá conversar, escutar quais são as possibilidades. Porque, cara, se você me liga aqui, eu não quero vender meu carro, eu posso falar o preço que eu quiser. Entendeu? Porque se eu não vender, tá bom. Se eu vender, eu fiz um excelente negócio. Mas quando você senta, olha, pô, o carro é novo, né? Eu estou fazendo uma alusão aqui. O jogador é bom, agora, vai suprir as minhas necessidades, a não ser que ele não seja a prioridade do técnico. E aí estão dizendo assim, se ele vier, tá bom. Mas se não vier, tá bom também. A gente está com outras possibilidades. Mas como eles não falam, né, de novo, a falta de comunicação, não só com a gente não quer nenhuma exclusividade, mas a gente quer ouvi-los para que a gente repercuta aqui, os defenda, se for preciso, critique também, porque faz parte da profissão. Né? Quando começar o campeonato, a gente vai dizer que fulano é muito bom e que a diretoria está de parabéns. E a gente vai dizer que fulano é muito ruim e que a diretoria é um desastre. Isso faz parte da posição que eles escolheram
dentro do futebol. Aliás, Edmundo, inclusive você falou disso de não sair notícia, inclusive tem informações que até irritou um pouco a diretoria do Vasco, alguns nomes que vazaram aí, que é o caso até do próprio Jair, né? Que a ideia é mesmo fazer a negociação, não deixar sair nada, né? Não vazar nenhum tipo de informação sobre a negociação, né? É o tipo de trabalho deles, tem que ser respeitado, beleza. Desde que dê certo também, né? Isso é algo que é sempre assim, né, Edmundo? Ah, pô, não gosto desse tipo de coisa, mas se tiver dando certo, ninguém vai reclamar. Agora, não deu certo, vai ser cobrado em dobro. Esse é um grande problema. Aí, inclusive, o próprio o Pedro Henrique tinha mandado aqui sobre o Natan, que eu tinha separado aqui, né? Isso é uma informação do Atenção Vascaínos, né? O canal do Atenção Vascaínos que eu peguei, né? Que o Vasco teria procurado o staff do Natan, jogador que pertence ao Atlético Mineiro e estava emprestado para o Fluminense. Ele não se apresentou para o Fluminense, né? Ele ficou irritado com o reempréstimo e o Vasco teria procurado para saber. Outro jogador, para mim, muito interessante, né? Porque ele joga no meio e também pode jogar na ponta esquerda, né? Um cara ele não foi titular absoluto no Fluminense, né? Mas você acha que seria uma boa para o Vasco? Eu vi muitos jogos do Natan e ele é um excelente jogador, mas oscila bastante, por isso que ele não era titular. Ele, às vezes, entrava de titular, não ia bem, entrava e mudava, às vezes, a cara do Fluminense no segundo tempo. Acho que o Fluminense entendeu que não deveria fazer o... Você vê, o Fluminense consegue trazer jogadores do Atlético Mineiro por empréstimo, né? O Natan é apenas mais um, porque veio o Keno esse ano, veio o Guga, todos esses vieram por empréstimo. Por quê? Porque o Mário tem um poder de barganha. Por que o Vasco não consegue esse tipo de negociação também? Eu gosto do atleta, mas acho que nessa posição o Vasco tem bastante jogadores. Se o Natan fosse o primeiro volante, ou se fosse o Natan zagueiro, né? Eu acho que seria excelente, valeria o esforço. Não é o caso, o Natan é um meio atacante, e aí na posição tem bastante jogadores, e eu acho que eu esperaria um pouco, ou focaria nas posições que estão mais carentes.